Gênesis 4 a Gênesis 11 é um trecho das Escrituras especialmente interessante e vai mostrar, conforme ensinam os dispensacionalistas, mas nisso me parece, opinião minha particular, que eles caminharam com um certo acerto ao dizer que Deus estaria deixando o ser humano governar a si próprio e ver o que é o mal. Ele não quer conhecer o bem e o mal? Então ele vai conhecer um pouquinho do que é o mal. E realmente o mundo se perdeu, né, nesse trecho das Escrituras. Gênesis 4, Gênesis 11, nós encontramos toda sorte de maldade, e Deus exerce o juízo, e Deus amaldiçoa a terra mais uma vez, não propriamente agora com a palavra, mas com a ação de juízo por meio do dilúvio. Mas alguns elementos são interessantes nessa passagem, pois o homem permanece à imagem de Deus, conforme nós falamos. Os efeitos do pecado contaminaram tudo que o homem realizou, embora fossem coisas extremamente interessantes, coisas que estariam planejadas desde o início pela criação, porque nós mencionamos que Deus não foi pego de surpresa quando o homem da areia fez o óculos, ou quando o homem de uma rocha fez uma placa de metal e com isso criou uma coisa chamada avião. Deus não foi pego de surpresa. Deus não é pego de surpresa cada vez que o homem cria alguma coisa, um foguete que chega a Saturno ou uma lua de Júpiter. Deus não é pego de surpresa quando o homem descobre determinadas coisas lá no fundo da terra que nós não sabíamos há muito tempo. Não, a Bíblia já profetizava, já predizia que no final dos tempos o saber se multiplicaria, e de fato tem se multiplicado. Ele não é pego de surpresa com essas coisas. O homem não se tornou mais inteligente do que Deus. Eu chutaria até que Deus pode estar até pensando: nossa, vocês demoraram tanto para descobrir, né, que poderiam voar, que poderiam criar da areia, criar vidro e tal, tantas outras coisas. Mas mesmo essas coisas são feitas com a marca do pecado. O pecado marca de fato o saber e a cultura do ser humano. Aí nós vemos que o homem conhece o mal de forma generalizada. Noé, o segundo Adão, e o pacto da preservação é colocado em Gênesis capítulo 9. Lá nós encontramos a bênção de Deus. E a bênção de Deus, sobretudo no versículo 7, ela é colocada em termos muito próximos daquilo que havia sido colocado para o próprio Adão. Daí nós dizermos que Noé é uma figura adâmica, assim como Abraão também o é. E lá nós vemos: sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra, multiplicai-vos nela. E a ordem de espalhar-se. Aí ele diz: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. E aí no versículo 11 diz: estabeleço a minha aliança convosco. Qual é a aliança? Não será mais destruída toda a carne por águas do dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. E está aí feito a aliança ou o pacto da preservação. Muito bem, em seguida nós vemos o que acontece, que é o avanço do pecado novamente. E esse avanço do pecado, ele é uma marca em qualquer circunstância da história, do drama das Escrituras, para usar o termo colocado pelo Michael Gorin e pelo Craig Bartholomew. Por isso o nome, Drama das Escrituras, inclusive um convite para que nós nos enxerguemos neste drama. E até para ver que cada vez que o homem ele é restaurado, e aquilo que há de mais legítimo ou de mais honrado, que é a sua imagem, ser a imagem de Deus, mesmo nisso ela começa a corromper-se pelo pecado. E daí nós vemos uma coisa legítima, uma coisa correta, que é a agricultura, uma coisa preciosa, uma ordem de Deus inclusive,
tanto antes da queda, quando Deus mandou o homem cuidar do jardim, como depois da queda. Ele fala que o homem vai continuar cuidando da terra, mas agora com dificuldades. Ou seja, a atividade agrícola, ela não é em nenhum momento criticada por Deus, muito pelo contrário, ela é incentivada, ela é valorizada mesmo no contexto de queda. Porém, o que Noé faz com a agricultura? Ele cria uma vinha. Eu não consigo imaginar que ele tenha saído da arca, como mais ou menos nos parece as histórias infantis quando falamos da Bíblia, como se estivesse saído da arca, os seus pés ainda estivessem com barro, e ele planta uma vinha e, como que no milagre, a vinha já produz uva logo instantaneamente, como se fosse um café expresso, uma máquina de café, e aí de repente ele já faz daquele vinho, daquela uva vinho, e se embebeda, fica embriagado, põe-se a tirar a roupa, como muitos bêbados fazem, e se coloca nu dentro da sua tenda e provoca a reação sem nenhuma sabedoria, sem nenhuma educação, de seu filho Cam. E ele vai espalhar as novidades. Cam, pai de Canaã, versículo 9, vendo a nudez do pai, fez-o saber fora a seus 2 irmãos. A forma como Cam faz saber a seus 2 irmãos deve ter trazido a maldição de Noé sobre ele, mas lembramos sempre que devemos nos lembrar, lembramos sempre que aqui nós estamos lendo uma passagem que não foi feita como que se nas notas taquigráficas de um julgamento no Supremo Tribunal Federal ou a ata de uma sessão legislativa no Senado, mas se trata da memória miraculosamente preservada no decorrer dos anos e narrada para o povo de Israel no meio do deserto, e fará com que seja explicada a origem de quem? Dos vizinhos de Israel, quando chegarem na terra prometida em Canaã. Assim sendo, eles começam a entender o que acontece com esses vizinhos. E a história desses vizinhos começa aqui. A história começa aqui, na maldição de Noé, sobre Cam, e notadamente sobre seu filho, que se chama Canaã, que é a terra para onde eles estão indo, o povo daquela terra, o que justificará muita coisa assim no futuro, em termos de entendimento para a cabeça do israelita que está no meio do deserto. Falou: olha, sabe quem que é esse povo que está aqui? Pois é, Cam, os cananitas. E aí, lembrando-nos daquele conceito de santa semente que se faz presente desde Gênesis 3,15, a semente da serpente e a semente da mulher, a santa semente e a semente que é do reino parasita. Canaã representa quem? O reino parasita. E Sem, a santa semente, que vai desembocar em Abraão. Pois bem, Deus estabelece uma aliança no capítulo 9, esse que nós estamos abertos, versículos 8 a versículo 17, que nada mais é, apenas lembrando, um vínculo de sangue soberanamente administrado. Lembram-se bem? Conceito de aliança. E Noé é comissionado da mesma forma que Adão a preencher e a espalhar pela terra. Aqui nós já esquecemos os nefilins. Morreram. Se Nefilim significa apenas aquelas pessoas, nós criamos um problema com números, não é isso? Se Nefilim é um título, e sobre os Nefilins há os trechos do livro que nós estamos abordando, e também há o estudo bíblico número 5, que é o estudo passado, que nós tratamos um pouco mais sobre esse assunto. Se Nefilim seria um adjetivo para seres homens muito altos e bastante desengonçados e meio monstruosos, como até alguns elementos que nós vemos assim na televisão, nos filmes, como se fosse
tivesse uma certa enfermidade chamada gigantismo, não sei se existe propriamente, mas são as pessoas com a cabeça meio diferente, não é? E são pessoas muito altas, bem desengonçadas, seriam mal comparando o Nefilins, ou seja, os gigantes, né? Bastante fortes, né? Mas não propriamente seres híbridos de anjos e homens. Então nós encontramos agora o pecado se tornando novamente presente na família de Noé, primeiro por meio da embriaguez de Noé, segundo por meio da falta de respeito de Cã, sem entrar também aqui nas várias possibilidades interpretativas para essa maldição. Parece, irmãos, até um pouco desproporcional, não é? A questão é que talvez a chave para entender o porquê que Cã foi amaldiçoado com tanto rigor, talvez não seja tanto no fato de Cã, do versículo 22, simplesmente ser o primeiro fofoqueiro, mas da forma como Jafé e Sem agem a partir do versículo 23, munido ou tendo aquela informação de que seu pai estava embriagado e nu dentro da tenda, então eles têm uma atitude generosa, enquanto Cã teria uma atitude de zombaria para com seu pai, de gracejos. Me parece que essa é a interpretação mais condizente com o texto. Há outras, e se algum irmão estiver interessado, eu remeto-lhes a qualquer comentário bíblico que trate sobre esse assunto. Nós não temos em português muitos comentários bíblicos do Antigo Testamento. Do Novo Testamento tem bastante, do Antigo Testamento poucos. Só para os irmãos terem uma ideia, aquela coleção vermelhinha da editora Cultura Cristã, ela é mais ou menos antiga. Mais ou menos antiga. Agora, do Novo Testamento, Cultura Cristã é a nossa editora. Do Novo Testamento é agora que a gente está fazendo. Não está completa. Não está completa. A editora o comentário Esperança, ligado à Igreja Luterana, do Antigo Testamento também está completa, o Novo Testamento. Mas o Antigo Testamento agora também que está fazendo. Porque parece que não há uma cultura muito de análise do Antigo Testamento. Em inglês tem bastante. Tem bastante. E normalmente os nossos comentários, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento, são traduções, na verdade. Nós não temos muitos exegetas brasileiros. Pelo menos não conservadores. Não é tão frequente. Pois bem, o pecado não avança apenas na família de Noé. O pecado avança na descendência de uma forma geral. A partir do versículo 10, nós vamos encontrando as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã, Jafé, e aí eles vão aparecendo e eles vão se espalhando e eles chegam num determinado momento. Aliás, um parênteses aqui, no versículo 15, os irmãos leem os descendentes de Canaã. Quem está lendo a Bíblia durante esse ano e ainda não desistiu e conseguiu passar pelo livro de Números, passou vitoriosamente por Deuteronômio e quem sabe agora já está passado, está nos Salmos e para lá dos Salmos, vai se lembrar daqueles nomes que são repetidos quase que a exaustão no Pentateuco. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e a Et, e aos Jebuseus, e aos Emorreus, e aos Girgazeus, aos Eveus, aos Arqueus, aos Sineus, aos Arvadeus, aos Zemareus e aos Amateus, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. Quem é esse povo? É o povo que está morando em Canaã, Jebuseu, Eveu, Eteu, Amorreu e etc. Mas por que esses meninos casaram? Como assim? Eles, quando entraram na arca, os filhos de Noé já entraram casados com suas respectivas esposas. Para Caim, essa já seria uma questão um pouco mais dificultosa. Quem era a esposa de Caim?
Nós temos o nome do filho, que era Enoque, mas a esposa não tem nenhum nome. Pois é, como é que é? Só da onde que ele arranjou? Depois aparece a mulher de Caim. Quem será que era a mulher de Caim? E também a mulher de Sete, né? Depois no futuro também é a mesma situação. A chave para entender esse versículo está justamente, me parece, em uma leitura que não seja tão imediata. Caim fugiu, no dia seguinte encontrou a mulher, no dia seguinte casou, no dia seguinte teve um filho que chamava Enoque, no dia seguinte montou uma cidade que só tinha 3 pessoas. Né? Então, realmente a gente vê a idade das pessoas. Não significa que Caim encontrou com a mulher. Com quem Caim se casou? Provavelmente, digo eu que nem fosse uma irmã, mas aí é achismo puro, né? Uma sobrinha distante, afastada. Prima não tinha como. Então, tinha que ser sobrinha. Por quê? Porque ele não viveu só 30, 40, 50 anos, né? Não tem tanto a idade da descendência de Caim, não está registrada. Está registrada a idade da descendência de Sete. Porque o Toledote, ou a história de Sete, as gerações de Sete, são relevantes biblicamente. Por quê? Porque por meio dessa descendência veio Jesus. Ele é a santa semente. Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo numa das suas cartas, diz: a Bíblia não fala da descendência de Abraão como se fossem muitos, mas no seu descendente, ou seja, na sua semente, na sua descendência, um descendente, Jesus. Então é a ascendência de Jesus que é relevante do ponto de vista bíblico, teológico, não a descendência de Caim. As histórias de Caim, sob esse ponto de vista, não são tão importantes, senão para mostrar o que estava acontecendo na terra, quando Deus deixou o homem fazer aquilo que bem entendesse e não exigiu a morte dos assassinos no momento em que mataram. Tanto vale para Caim, quanto também vale para Lameque, não o pai de Noé. São 2 Lameques, descendência de Sete e a descendência de Caim. Termina na descendência de Caim Lameque, e termina na descendência de Sete, também Lameque. Só que Lameque gerou Noé. Entendido isso? Parece que é a mesma pessoa, mas não é. Um é descendência de Sete, outro é descendência de Caim. O nosso autor, inclusive, até coloca quais eram as expectativas. Michael Borin coloca as expectativas de Lameque com relação a Noé quando lhe pôs o nome. Para isso, os irmãos leem mais uma vez e vão ver esse pequeno interessante detalhe. Quero terminar hoje com a história da Torre de Babel. O que aconteceu? Fiz aí uma pausa só para saber, para situar a gente com relação ao lugar de Gênesis enquanto literatura. Às vezes a gente fica mudando o foco. Tem hora que a gente está dentro de Gênesis e partilhando da história, não é? A gente olha como se a gente imaginasse, olhasse para o rosto de Noé, a gente imaginava a cena lá com Sem, Cam, Jafé. A gente até se pergunta onde que estava a mulher de Noé. Será que tinha bebido também? Será que estava com os filhos? Será que não estava? A gente não sabe, né? Onde estavam as esposas de Sem, Cam e Jafé? Onde estavam? Canaã já era nascido, nos parece, não é? Parece. Nós não temos certeza. Mas o que acontece? Tem hora que a gente sai da história e passa a analisar Gênesis como literatura. E quando a gente passa a examinar Gênesis como uma literatura, e aí a gente passa a entender por que Moisés está falando do Girgazeu, do Eveu, do Amorreu, porque ele está falando de um povo em marcha para Canaã, para a terra prometida. Então aí a gente se lembra, aí a gente sai da época de Noé e vai para a época de quem? Moisés. E depois a gente volta para a nossa, né? E aí a gente lembra que
esse texto faz sentido mais quando nós lembramos do contexto em que ele foi escrito, e não apenas da história das personagens. Da história das personagens. Aí nós lembramos de Moisés. Pois bem, agora nós voltamos para o texto. Já lembramos do Girgazeu, do Eveu, do Jebuseu, agora nós voltamos. Porque às vezes é importante fazer esse tipo de comentário, porque senão a gente fica quase que num ping-pong. Eu estou falando de Moisés, eu estou falando de Abraão, eu estou falando de... O que eu estou falando, né? Então voltamos lá para o ambiente de Noé. Noé morreu, Sem, Cam e Jafé morreram, seus filhos morreram, e morreram outras gerações, e gerações foram se passando, e várias pessoas foram passando pela história, e os irmãos se lembram: crescei, multiplicai e povoai, ou enchei a terra. Essa era ou não era a ordem de Deus para Noé? Pois é. Qual que é o projeto de Deus? O homem espalhar pela terra. O que eles fizeram? Versículo capítulo 11. Em toda a terra havia apenas uma linguagem, uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram como a planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros... Isso aqui é a descendência de Sem, Cam e Jafé. Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa, e disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre. Jesus. Conceito de trindade vai se complicando em determinados momentos. Deus fala para... Difícil dizer Deus. Deus quem? Deus. Fala para Noé: vão. E o que eles falam? Os descendentes de Noé falam: vinde. É igual ou não é igual? É exatamente o oposto. Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Era intencional. O homem, mais uma vez, ele está intencionalmente e deliberadamente dizendo: a vontade de Deus para mim não é lei, para mim não é norma. Eu não estou preocupado com o que Deus quer, eu estou preocupado com o que eu quero. Mais uma vez, o homem se torna, na sua pretensão, autocentrado. E os planos de Deus na cabeça dele tornam-se frustrados, porque o homem quer se afirmar enquanto independente. Mudou isso de ontem para hoje? Né? Ou continua a mesma coisa? A mesma coisa. E fizeram uma grande torre. Irmãos, talvez aqui a gente fique... como mais ou menos alguém disse, o apóstolo Paulo: as muitas letras fazem delirar. Às vezes eu confundo em quem que eu li. Mas eu li de alguém, eu não me lembro se foi deles, irmãos, até me ajuda, se foi do Gorrim ou do Bartolomeu, dos nossos autores do Drama das Escrituras. Mas eles faziam torres, e nessas torres eles deixavam lá no cume uma sala vazia. Nessa sala tinha... do Michael Gorrim? Então é dele lá. Então lá tinha um espaço que era para a divindade descer, e a divindade descia, e lá ele tomava um copo de leite, um copo de água, deitava e descansava para continuar a sua marcha até descer à terra. Era uma história assim bem louca. Não parece coisa do Papai Noel? Descer por uma torre e encontrar embaixo biscoitos e leite. Parece com a história do Papai Noel. Pois é mais ou menos esse negócio. E aí o que acontece? O versículo 5 diz que Deus desceu mesmo. Então desceu o Senhor, Ele desceu mesmo, para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Aí Deus desceu, e como está lá nos textos que falam de Abraão, quando Deus desce e começa a conversar com Abraão, o Manoá, lá em Juízes, viu Deus fazer isso, ficou num susto, pensou: agora nós vamos morrer, porque nós vimos a Deus. Aí
como que se a esposa de Manoá fosse uma mulher meio baiana, ela deve ter dito para Manoá: oxe, homem, se fosse para morrer, a gente já tinha morrido, nós não vamos morrer não, fique em paz. E eram o pai e a mãe de Sansão. E eles viram Deus também descendo, veio conversando. Então Deus desceu. E aí Deus foi avaliar a obra. Deus foi olhar a obra. Nossa, que coisa interessante. Vocês estão fazendo essa torre para quê? Nós queremos fazer célebre o nosso nome. Nossa. E o que vocês pretendem fazer com isso? Nós jamais vamos ser espalhados. Porque Deus disse para a gente se espalhar, mas nós não vamos nos espalhar. E nós vamos fazer bem alto a torre. Porque às vezes, quem sabe, Deus não está até planejando mandar outro dilúvio. Então nós estamos numa torre bem alta e nós vamos fazer bem conhecido o nosso nome. Nós vamos fazer uma torre. Não é? Então tá bom. Aí o Senhor disse no versículo 6: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Com quem Deus estava falando? Gera-se tanta controvérsia quanto quando Deus diz: façamos o homem. Quando Deus diz: o homem se tornou conhecedor como nós. Será que ele está falando com os anjos? Conhecedor como nós? Do bem e do mal? Não é? Não é isso que ele fala lá no versículo, capítulo 3. Versículo 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós. De nós quem? Como alguém já mencionou, eu não trilho muito essa ideia simplesmente de plural majestático no nome de Deus, Elohim. Eu me filio ao entendimento que todos esses são passagens que indicam, ainda de forma incipiente, mas indicam a pluralidade de pessoas no ser de Deus. O conceito de Pai, Filho e Espírito Santo. A trindade ao qual se refere João, lá no capítulo 1. Por isso eu estou entendendo: vinde, o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversando entre si. Façamos, rendendo naturalmente todo o respeito a quem pensa diferente. Naturalmente até o nosso autor, ele tem uma ideia de que se refere mais a esse plural como um plural majestático. Embora respeite, nesse ponto eu não caminho muito nesse lado. Também, sem menosprezar as críticas que esse lado faz a quem pensa dessa forma, mas para que nós não ficamos assim, muito academicista, né, numa discussão muito acadêmica. Elohim em hebraico existe, sim, existe. Reis escrevendo em plural majestático, ele indivíduo, mas escrevendo no plural. Existia nessa época. Então daí o porquê esses autores entenderem como Deus é rei e outros reis falavam no plural majestático. Então é possível que aqui a revelação do Senhor, que é progressiva, ou seja, não é total de uma vez, estivesse usando aquilo que fizesse bastante sentido para as pessoas da época. Então era usado em outras literaturas também, plural majestático. Mas mesmo assim, eu ainda, mesmo reconhecendo isso, ainda penso eu que se trata aqui de indícios, né, do conceito de trindade no Antigo Testamento. Pois bem, então ele diz: desçamos, confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Aqui há um detalhe interessante, que é o seguinte: se os irmãos perceberem a forma como pirâmides antigas eram feitas na Índia, na África, as pirâmides do Egito mais antigas, na Suméria, na Babilônia, elas são bem parecidas. Inclusive nas Américas, a América chamada pré-cambriana,
Antes de Cabral. Cabral. Então, são mais ou menos parecidas, reforçando a ideia de que houve uma torre original, e esse conceito de torre, essa arquitetura foi espalhada pela terra. Porque parece realmente, né, se os irmãos olharem assim, as construções dos astecas, com as construções das pirâmides do Egito mais antigas, não aquelas que ficaram retinhas, aquelas que eram mais escadinhas, mais antigas, mais escadinhas eram mais mais esse formato. Aí depois ficou mais reta, né? A ideia de cúpula, né, também um pouco, que é 4 lados, né, e eles todos se apoiando. É a ideia de cúpula, redonda, que um lado sustenta o outro, de modo que se tirar um pedacinho, cai tudo. Então esses conceitos foram se espalhando pela terra, essas ideias foram se espalhando pela terra, e aí o homem deixou de construir a sua cidade e encheu a terra, não por vontade própria, mas porque não tinha jeito, senão obedecer a Deus. E aí nós temos não apenas a história de Babel, mas o início da Babilônia, que é Babel. E Babel ficará ao norte de Ur. A família, a ascendência de Abraão, eles vão para o sul. Ur dos caldeus fica ao sul da Babilônia. De modo que quando ele recebe o chamado de Deus e vai para a terra prometida, embora fazendo uma bela escala em Harã, onde o seu pai morre, ele passa por Babel, ele passa pela Babilônia. Não sei quanto tempo passa por lá, porque também não... Quando a gente lê, parece que essa história foi tudo assim. Abraão, vai, ele foi. Outro dia já estava lá em Harã, né? Pensa na riqueza que esse homem teve que andar devagarzinho, com boi, com gente, com servos, com servas, né? E foram margeando os rios, sem ir direto pelo deserto. Mas como nós já abordamos em outros estudos, e num sermão inclusive, eles foram parar numa cidade onde a divindade que era adorada em Ur, era também adorada em Harã. Mas isso também é outro assunto para outra ocasião. O livro de Gênesis é um dos livros mais interessantes, penso eu, que tem na Bíblia. Um dos mais interessantes. Gênesis e Romanos. Ele é influenciado um pouquinho. Torres Gênesis. Essa? Mania de querer ser maior. As torres Gênesis e outras. Essas construções que realmente os arranha-céus da vida, né? A gente até pode pensar, não tem tanto a ver, mas se você pensar que o último andar, a gente pensa que o último andar daquelas torres babilônicas, daquelas torres sumérias, daquelas torres antigas, a mais antiga dessa época, era reservada à divindade, e a gente lembra assim que sobretudo na administração mais antiga, do início do século passado até a metade do século passado, que o nível mais alto do andar mais alto era a presidência, né? A presidência. Ou seja, sempre a ideia de fazer grande o nome, e célebre o nome. Se exalta será humilhado. Se humilha será exaltado. E o ditado popular é: quanto maior o dinheiro, maior o nome. Exato. E é aquela nossa mania de sempre fazer grande o nosso nome. Sempre fazer grande o nosso nome. Isso até era o lema do presidente dos Estados Unidos na eleição dele. Vamos fazer os Estados Unidos grande de novo. Sempre aquela ideia de grandeza, de fazer grande o nosso nome. Quando Deus se encontra com Abraão, aí os irmãos já vão ver que a primeira frase que Deus fala para Abraão é: eu vou fazer o seu nome grande. Mas eu vou fazer, não você. Você, quanto a você, anda na minha presença e ser perfeito. Mas isso é cenas para o próximo capítulo, para o estudo 7, né?
Então vamos encerrando, meus irmãos.